Irmãos, este ano eu tenho trazido a mensagem sobre as 7 igrejas do Apocalipse, né? E hoje vamos falar da igreja de Laodiceia, né? A última carta, né, destinada para esta igreja, a última igreja do Apocalipse, né? E lembrando que as 7 igrejas do Apocalipse não são 7 épocas da igreja. Eu acho que alguém de vocês, né, dentre nós, já tenha ouvido, né, que essas 7 igrejas do Apocalipse, né, começando da Éfeso, Esmirna, né, Pérgamo, Tiatira, né, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Tem uma posição teológica que chama dispensacionalista, que eles creem que a interpretação das 7 igrejas são 7 épocas da igreja cristã, né? Não sei se vocês já ouviram isso. Alguém ouviu isso ou não? Já ouviu, né? Então, são doutrinas da igreja que vamos dizer, adotaram a postura dispensacionalista, né, na sua posição teológica, né? Aqui no Brasil, o dispensacionalismo é representado pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida, lá da Atibaia, né? A minha igreja, a igreja que eu nasci, né, Igreja Cristã Evangélica, muito parecida com, né, Igreja Evangélica Livre, né, termo de doutrina, todos os seminaristas foram, né, enviados da Palavra da Vida e voltaram e ensinaram, né, Apocalipse do jeito dispensacionalista. E depois que eu vim para a igreja presbiteriana, eu tinha que estudar de novo, né, porque a teologia reformada pensa diferente, né? A teologia reformada pensa diferente. A teologia reformada pensa que as 7 igrejas do Apocalipse são 7 número simbólico que representa todas as igrejas em todas as épocas, em todos os lugares da história da igreja. Olha a coisa diferente, né? Diferente, né? A interpretação simbólica dos números, né, que aparecem todo no livro do Apocalipse, né? Então, a ideia do milênio também é diferente, né? Teologia reformada adota que tem uma posição teológica amilenista, né? Quer dizer, não crê 1000 anos literal, né? O 1000 anos é lá, né? No Apocalipse capítulo 20 é simbólico, né? Então, sabe, todo essa, né, vamos dizer, fundamentação teológica vai realmente formando toda, né, vamos dizer, a doutrina da igreja presbiteriana, né? E a gente precisa, né, já que essa igreja também, né, passou para a igreja presbiteriana, convém, né, seria interessante, irmãos, entendam, né, como é que pensam os presbiterianos ou reformados, né? Eu que venho da outra tradição, né, às vezes eu deparo com um negócio assim aqui, né? Eu na reunião dos pastores, né, um irmão lá né, que trabalha na comunidade, o pessoal lá da comunidade da favela precisa, vamos dizer, trabalhar na mentalidade deles, porque eles ficam só lá. Aí eu citei, né, um trecho, né, uma frase do educador brasileiro, né, mas aí, né, quase o pessoal já estava preparando fogo da Inquisição, né, para me queimar. Um negócio assim sério, porque simples, né, boa ideia para os presbiterianos que pensam sistematicamente, né, toda a doutrina. Você tem que ter assim também, né, quando fala alguma coisa, você tem que ter vamos dizer, do modo sistemático para você explicar também. E aquele educador, né, educador famoso, mas
como ele né, pensa diferente, um sistema de ideias, né, ideológicas diferente, então bate de frente com a teologia reformada e para reformados ou para presbiterianos, isso não é inconcebível, quer dizer, não dá para aceitar, né? Aí eu entendi, né? Então, tudo bem, né? Entendi porque acho que eu estou ainda no processo, né? Eu tendo que virar presbiteriano para pensar sistematicamente, né? E isso também é bom porque você evita muitas heresias, né? Toda boa ideia que vem das outras igrejas, né? Que entra na nossa igreja, que vai realmente, né? Vai causar estrago, né? Então, mas se você tem uma fundamentação, teologia boa, né? E você tendo essa ideia sistemática das coisas, todas as coisas fecham e não deixa entrar, não deixa infiltrar pensamento de seitas ou das heresias, né? Bem, vamos lá. Na época em que o livro de Apocalipse foi escrito, né? As igrejas estavam debaixo da perseguição do Império Romano. Internamente, as igrejas estavam enfrentando seitas e heresias, né? Falsos mestres, judaizantes, né? Gnósticos, né? Porque havia pregadores itinerantes que, né? Nem todos pregadores itinerantes eram enviados pelos apóstolos, né? Então tinha lá no meio, né, os falsos apóstolos, né, falsos pregadores. E também surgia apostasia no meio da comunidade. E o apóstolo João, ele já se encontrava na situação de prisioneiro, sendo exilado na ilha de Patmos, né? Imperador Diocleciano, né? Na época. Então naquele lugar, ilha de Patmos, né, Senhor Jesus fez aparição como Cristo vitorioso, glorificado e Cristo exaltado. E aí apóstolo João recebe a revelação de Deus através de Cristo e ele escreve o livro chamado Apocalipse, né, revelação, né? E todas as 7 igrejas que aparecem aqui no, né, livro do Apocalipse, recebeu não somente a carta, mas também o livro inteiro, texto inteiro do Apocalipse. Essa é a ideia, né? E enfatizamos, né, todas as vezes, né? Tem enfatizado, né? Quer dizer, eu, né? Todas as vezes que se aquela igreja existe, porque Deus chamou a existência, né? Naquele lugar, no devido tempo, para cumprir a sua missão, a missão específica. E quando verificamos as 7 igrejas do Apocalipse, cada igreja tem vocação diferente, né? Diferente uma das outras, né? Em dia, né? A igreja é missionária, né? Todo mundo, né? Realmente fica admirado, mas veja só, né? Coreia do Norte, Coreia do Sul. Coreia do Norte é igreja sofredora, perseguida, né? Como se fosse uma igreja da Esmirna, né? E igreja Coreia do Sul, a igreja missionária. Em todo lugar, vamos dizer, vocês sabem que 3 coisas que está em todo lugar do mundo. Uma produto eletrônica Samsung, né? Você encontra em todo lugar. Outra é o automóvel marca Hyundai, também, né? Você encontra, né? E o terceiro, missionário da igreja presbiteriana da Coreia, né? São 3 coisas que está em todo mundo, né? Igreja missionária, né? Mas essa é o chamado da igreja da Coreia do Sul. E outra igreja sofredora é a chamada vocação da igreja da Coreia do Norte e outras igrejas dos países muçulmanos, né, do Oriente Médio. Então, não é que uma está errada, uma está certa, mas é a vocação da igreja. Então, é muito importante, irmãos, vocês busquem a entender qual é a vocação desta igreja.
Qual é a sua missão? Qual é a visão da igreja? Né? A missão original. Cada igreja possui sua missão específica a fim de ser relevante naquela localidade. Porque em cada localidade tem seus desafios peculiares. E a característica da igreja em Laodiceia, nós vamos estudar hoje, né? Essa igreja, ela não recebe nenhum elogio da parte de Jesus. Somente recebeu repreensões e reprovações. Ai, que dó, né? Leamos capítulo 3, né? A partir de versículo 14 até 22. Acho que a minha versão é NVI, né? E acho que vocês, não sei qual é a versão que vocês usam, mas vamos acompanhar. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, você é morno, nem frio nem quente. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Mas não conhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim o ouro refinado no fogo e você tornará rico. Compre roupas brancas, vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos, para poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com o meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Senhor, agora que nós abrimos a Tua Palavra, abre nossos corações e mentes, pelo poder do Teu Espírito Santo. Ministra o Espírito agora em nossos corações. Enquanto as Escrituras estão sendo lidas, a Tua Palavra, texto e a Tua Palavra proclamada, possamos ouvir com alegria o que Tu nos dizes hoje. Amém. As igrejas evangélicas brasileiras experimentaram um crescimento numérico significativo nas últimas décadas. E podemos ver que as famílias evangélicas também tiveram uma certa ascensão social, tendo mais poder aquisitivo em bens de no entanto, a afluência material, né, a prosperidade, muitas vezes se torna uma pedra de tropeço e armadilha, né, que nos afasta da verdadeira adoração. É porque quando há afluência do material, muitas coisas, né, quando você começa a ter muitas coisas, isso nos faz mais ocupados e preocupados com as coisas do mundo, né? E a arrogância da riqueza faz contaminar as nossas atitudes, tornando-nos mais pobres espiritualmente, o que realmente ilustra a igreja de Laodiceia. E dentre as 7 igrejas do Apocalipse, a da Laodiceia é conhecida como igreja rica. Por quê? Laodiceia, uma cidade, naquele tempo, cidade bem desenvolvida economicamente, né, pela sua localização privilegiada no Império Romano. A cidade está localizada no cruzamento das 4 estradas construídas pelo exército
romano. A cidade de Laodiceia está localizada a cerca de 160 quilômetros a leste de Éfeso, no Vale do Lico, junto com a cidade de Colossos e Hierápolis. A cidade de Laodiceia era famosa pela sua instituição financeira. Olha só, naquele tempo já tinha banco, instituição financeira centrada em ouro, e pela indústria de lã têxtil, lã negra, e pela escola de medicina com especialidade em oftalmologia, onde ela desenvolvia, o colírio para as doenças dos olhos. Toda essa prosperidade, certamente devido à forte presença judaica naquela cidade. A igreja da Odisseia, ou outras igrejas, Colossos e Hierápolis também, Éfeso inclusive, haviam sido fundadas há 40 anos antes, da época do escrito do Apocalipse, durante aquele período que o apóstolo Paulo estava em Éfeso. Provavelmente o apóstolo enviou Epáfras para a fundação da igreja da Laodiceia. E agora, diferentemente das outras igrejas, das 7 igrejas que nós apresentamos, da Laodiceia não estava sofrendo perseguição, nem tinha oposição judaica. Por quê? Parece que esta igreja não apresentava nenhuma ameaça para os incrédulos. Provavelmente a igreja não evangelizava, portanto não incomodava os judeus e muito menos os romanos. Assim a igreja sobreviveu como que baixando bola. Não fala assim, baixando bola. O pregador está falando de gíria, Não, eu vou. E assim os crentes em Laodiceia prosperaram por conta da prosperidade da cidade. E ao mesmo tempo ela foi influenciada pelo poder econômico, financeiro, intelectual dessa cidade, e que aos poucos vai tomando a personalidade e característica daquela igreja. Quando a gente está num contexto, a igreja também é influenciada, sob aquele contexto. E nós temos que ter muito cuidado assim, porque este espírito do ambiente social infesta e contamina o modo de ser da igreja, o modo de pensar da igreja. Essa característica cultural local é tão sutil que somente são percebidas pelas pessoas sensíveis que chegam do outro ambiente. Por isso a visão e contribuição do missionário ou do pregador itinerante é fundamental. No caso da Laodiceia, a igreja secularizou, secularizou-se. Agora chegou a ponto de alinhar com o espírito dessa cidade e personalizou a própria cidade. Ou seja, aqui perdeu completamente a função de ser o sal da terra e a luz do mundo. Será que ainda tem esperança para essa igreja? Jesus apresenta a lista de problemas desta igreja. Primeiro ponto, Jesus aponta os problemas dos laodicenses. Jesus disse: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Queria que você fosse frio ou quente. Aí ele chama: você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Quando Jesus disse: você é morno, dá vontade de vomitar,
os laodicenses sabiam que estava falando, né? Estava se referindo da água que eles bebiam, porque a água que eles bebiam vinha de longe, né? Canalizado. Então, a água canalizada, então ela vem e chega morna, né? E assim a água chegava morna para aquela cidade, né? E ser morno em termos espirituais é aquele estado que você não odeia as coisas da igreja, mas também você não ama de coração, né? É um negócio assim, né? Igreja boa, mas eu, né? Mais ou menos, né? A sua posição, né? Em cima do muro, esse é o morno, né? Quando falta dinheiro, roupa, remédio, nós pedimos logo socorro a Deus. Mas uma vez que nós adquirimos certo poder econômico, começamos a dizer: não precisamos mais de nada, ou não precisamos de Deus. Até tem gente que fala isso. Então, ser rico e próspero é uma bênção, mas se nós não cuidarmos, sutilmente nós substituímos nossa confiança em Deus por confiança nas riquezas. Isso Jesus já advertia nos evangelhos, não é? E quando nós confiamos na riqueza, nossa preocupação pela vida material aumenta a ponto de enfraquecer a nossa vida espiritual. E, consequentemente, esvai-se aquele fervor pelo Evangelho. Mas o que nós ficamos surpresos aqui é que Jesus ainda fala com laodicenses com brandura, dando seus conselhos. Ponto 2. Ponto 1 Jesus aponta os problemas dos laodicenses. Ponto 2, Jesus dá conselhos para os laodicenses. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre o colírio para ungir os seus olhos para poder enxergar. A igreja em Laodiceia achava a si mesmo rica, autossuficiente, autônoma e independente de Deus. Porém, na visão de Deus, a igreja se encontrava numa situação miserável, digna de compaixão, pobre, cego, com a sua vergonha exposta, né? Quando uma nação ou um país, uma sociedade se torna mais ricos, né? As pessoas se tornam mais infelizes e se sentem mais solitárias. Eles são solitários porque expulsaram Deus dos seus corações. E Jesus está falando para os crentes da Laodiceia, né? Eis que estou à porta, se alguém abrir a porta, entrarei. E ele vai cear comigo, ou seja, vocês precisam renovar a vida de comunhão comigo. E Jesus sabe que o grande problema do rico é a solidão, né? Cristo não invade sua vida, ele entra somente se você abrir, né, a porta, né? Se você der espaço para Jesus. Bem, mas quais foram os conselhos de Jesus? Os ricos gostam de conselho, né? Quem é que contrata consultor da empresa? Não são aquelas pessoas que têm um poder aquisitivo. Eu pago consultor para, né, melhorar a minha empresa, né, minha vida, assim por diante, né? Então, aqui Jesus está
vindo assim, né, com brandura, né? Ele não vem assim, você tem que aceitar, né, minha ordem, tipo assim, né? Não, eu te dou um conselho. Você aceita a consulta comigo, tipo assim, né? Por isso eu gosto de Jesus. Vocês não gostam de Jesus assim? Ele vem para dar-te conselho, né? Não impondo, entendeu? Que bom, né? Compre de mim o ouro refinado. Aqui ele está dizendo o quê? Tenha fé em Deus e não nas coisas, né? Comprar ouro, né? Ouro de Jesus é a fé, né? Pois as coisas materiais são passageiras e quem as confia serão certamente frustradas. Aí também diz, né? Compre de mim as vestiduras brancas, né? Em outras palavras, busque a justificação em Cristo. Porque cobrir com a lã, né? Com a lã negra, não é suficiente para cobrir sua vergonha, mas cobre com, né, vestiduras brancas. Por que negra? Né? Porque a Laodiceia produzia, né, a lã negra das cabras. Né? Aí também diz, compre de mim o colírio, né, para que vejas. E isso quer dizer o quê? Tenha o discernimento do Espírito para caminhar com sabedoria, pois ter apenas boa visão não evita tropeços na vida. Os laodicenses acumulavam ouro nas contas do seu banco. Claro, tem a forte presença judaica, e aonde existe judeu, onde vive judeu, tem banco, né? Banco Safra, né? Laodicenses, né? Sua riqueza vai acumulando ouro, né? E eles tinham também os campos que produziam lãs de ovinos, e também tinham as suas manufaturas, suas indústrias, né? E seu comércio também. Porém, eles esquecem que todas as riquezas são resultados, né, de convergência de séries de fatores, como clima adequado, solo fértil, criação no ambiente ideal, boa localização, estrada de acesso, que é a logística, né, e presença de investidores judeus que estão lá, e segurança garantida pelo exército romano. Então, você não pensa que eu estou bem, graças a Deus. Mas a sua riqueza, sua prosperidade, sua estabilidade, ela é convergência de série de fatores que Deus abençoa a sua vida. Isso você não pode esquecer. Eu enriqueci porque eu sou inteligente, né? Eu sou, né, cara que, sabe, superei, não sei o quê. Não. Veja as condições, fatores, né? Porque para você ser rico, abençoado, Deus preparou todo esse terreno para você poder ganhar em cima. Né? Por isso que os ricos não podem se ensoberbecer, que enriquecer com seus próprios, né, próprias sabedorias, inteligência, né, seu poder, mas porque Deus abençoou. Deus abençoa as pessoas, né, para a pessoa torne rica para poder ser bênção para também outras pessoas, né? Assim, a prosperidade é a soma resultante desses fatores que você deve chamar de bênção de Deus. Não é porque tinha sorte, não é porque você era alguma coisa, mas bênção de Deus. E agora, dizer que sou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, é no mínimo soberbo e autossuficiente, né? Até ofende a Deus, né?
pois pode acontecer que sua queda pode acontecer a qualquer momento. Os laodicenses deveriam reconhecer a providência de Deus por trás dessas prosperidades. E deveria separar o tempo de comunhão com Deus, investir na obra missionária, participar na obra social, evangelismo, para alcançar a cidade, e parece que eles não fizeram, né? Vocês lembram da palavra do homem rico, né? Em Lucas 12, rico, né? Enriqueceu, então aí, eu vou construir mais depósitos para acumular riquezas, para que eu possa viver, né? Não precisa mais nem trabalhar e viver assim, com abundância até eu morrer. Mas Deus fala assim: louco, esta noite eu vou querer a tua vida, né? Tirar a tua vida. Por isso Jesus disse: nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego. Mas, apesar de tudo, ponto 3, né? Ponto 3, primeiro Jesus aponta os problemas dos laodicenses, depois Jesus dá conselho para os laodicenses, e o terceiro ponto, Jesus ainda reserva a promessa para os laodicenses. Jesus fala assim: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me como meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o Espírito diz às igrejas. Então, aquele que vencer o materialismo, o secularismo e se persevera na dedicação das coisas de Deus, é para estes que Jesus está falando. A promessa de Cristo é: aquele que vencer terá seu lugar de assento com Jesus. Muito provavelmente os heróis da fé do Antigo Testamento estarão lá também. Abraão, Isaac e Jacó, todos ricos, né? Homens prósperos, mas também homens de fé. Eles são contados como justos do Antigo Testamento, né? Pela fé, eles conquistaram e herdaram as promessas preparadas por Deus. E você pode sentar junto com eles. Olha que bênção, não é isso? Por isso, aquele que vencer e aquele que conseguir se afastar da ilusão do materialismo, aquele que ouvir os conselhos de Cristo e aquele que renovou a comunhão com Deus em meio a aparente estado de prosperidade, estes sim poderão reinar com Cristo assentado no trono junto a Ele. Aleluia!